todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 ao 5, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo, que aqui está dedicado aqui desde o Antigo Testamento, né, desde os tempos do profeta Isaías, nós vemos que o Espírito Santo ele estava sobre o profeta Isaías. E sobre Davi, sobre o rei Davi, sobre várias pessoas e tal. Se você acompanhar também a série Reis, que está passando às 9 da noite, de segunda a sexta, da Record TV, você vê que está passando na quarta temporada de Reis, que é a história de Davi, que está muito boa. E praticamente lá mostra que o Espírito Santo já estava na vida de Davi. Tanto que ele se tornou um rei. E Deus até perdoou os pecados que ele fez lá, que ele até dedicou a oração sincera que ele fez lá no Salmo 51. Mas mesmo assim, de tudo que aconteceu, o Espírito Santo estava sobre Davi, sobre Samuel, o profeta Samuel, sobre o profeta Isaías e sobre várias pessoas. O Espírito Santo ele não abandonou essas pessoas. E olha só que naquela época, o Espírito Santo ele era temporário, sabia? Na época do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era raro, primeiramente era raro uma pessoa receber o Espírito Santo. Se alguém falasse assim, eu recebi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, as pessoas da maioria pode nem acreditar em você. E ainda pode falar que você está cometendo uma blasfêmia, porque era algo raro. Era algo, para você entender, era algo muito raro de ser batizado com o Espírito Santo lá nos tempos do Antigo Testamento. E nessa raridade, ainda era temporário. O rei Saul, por exemplo, ele recebeu o Espírito Santo, só que foi temporário também, que ele fez aquelas coisas erradas, que ele não serviu a Deus como... Ele não fez o que Deus tinha pedido para ele. Tanto que o Espírito Santo, está lá na Bíblia, que o Espírito de Deus se retirou de Saul, do rei Saul. Então, que nós vemos que na época o Espírito Santo era temporário, mas hoje em dia o Espírito Santo ele é permanente. Basta você ser fiel a Deus, basta você servir a Deus com todo o seu coração. E... o Espírito Santo, ele é tudo isso aqui, ó. Ele é espírito de sabedoria, é espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Ou seja, ele é sabedoria porque ele te dá sabedoria. Ele te dá entendimento, ele te dá o conselho, ele sabe o bem para você. Ele vai dar o conselho, ele vai dar para você o que ele sabe que é bom para você. Ele vai dar o que sabe que é bom para você. Ele te dá a fortaleza, a paz, né? O espírito do conhecimento, ou seja, o conhecimento que vem dele, e o temor a Deus. O Espírito Santo, ele é você ter temor a Deus. Quando você o recebe, é quando você praticamente tem temor ao Senhor Jesus. Então é um temor a Deus. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, vai ser tudo na direção do Espírito Santo. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ou seja, aqui está falando para julgar na forma correta, na forma da visão do Espírito Santo, na visão de Deus. Então, nós vemos que quando a gente tem a presença de Deus, nós temos tudo isso aqui. Nós julgamos com sabedoria, nós julgamos com a justiça. Às vezes a gente não sai julgando, quando a gente não fica com mágoa, quando uma pessoa faz mal com a gente, mesmo que ela fez mal, a gente não revida. Porque é errado fazer isso, é errado. Mesmo que o clamor de justiça aumente, se chame, sabe, uma chama da justiça para você fazer justiça, né, vamos dizer assim, não é a justiça certa. A justiça correta é você fazer a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus que tem para sua vida. Essa é a vontade dele. E aqui no versículo 5 diz: E a justiça será o cinto dos teus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Ou seja, a fidelidade vem do quê? Fiel. A fidelidade vem do verbo ser fiel a Deus, o substantivo ser fiel a Deus. Pensa numa coisa, meu amigo e minha amiga. Quantas pessoas têm sido fiéis às suas... Tem gente que tem sido fiel ao seu companheiro, seu cônjuge.
o marido, né? Raramente, né? Porque hoje em dia é comum você ver o marido traindo mulher, a mulher traindo o marido. Mas você vê que tem maridos que são fiéis à mulher, tem mulheres que são fiéis aos homens, ao cônjuge. Mas não é fiel a Deus. Não é fiel a Deus. É um casal que pode estar até na igreja, mas não é fiel a Deus. Não é fiel ao próprio Deus. É fiel à família, é fiel ao casamento, ao cônjuge, ao marido, à mulher, mas não é fiel a Deus. Não é fiel ao Espírito Santo. O que isso adianta, meu amigo e minha amiga? O que isso adianta? Eu não namoro. Eu ainda, né, não namoro. Não sou casado, porque eu não namoro, mas eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel à minha família, mas a minha família fica em segundo lugar. Primeiramente, eu sou fiel a Deus. Exatamente. Eu sou fiel ao Espírito Santo, que por Deus foi derramado misericórdia. Eu sou fiel a Ele. Você pode ser fiel ao seu marido, ao seu cônjuge, a tudo isso, mas você não é fiel a Deus, você não é fiel ao Espírito Santo. O que isso adianta, meu amigo e minha amiga? Você pode falar que não tem nenhum Espírito Santo. Claramente você deve não ter o Espírito Santo se você não é fiel a Ele. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente é fiel a Ele com todas as nossas forças. Não importa o que aconteça o que for, a gente vai ser fiel a Ele. Então nada vai atrapalhar. Então, se você pode receber o Espírito Santo ainda hoje. Hoje, às 10h30 da noite, vamos fazer uma live sobre a busca ao Espírito Santo, que nós temos todas as terças, quintas, sábados e domingos. Nós temos aqui. E principalmente em alguns dias também, né, que a gente é mandado a gente ir, né, pra gente fazer. Enfim, a gente faz. Então a gente a gente vai buscar o Espírito Santo. E se você quiser, às 10h30 da noite, 10h30 da noite, nós vamos estar aqui buscando. Ative o lembrete aí para que você venha estar. Se inscreva no canal para você. Ative o sininho das notificações para você receber as notificações. Porque as pessoas que são inscritas aqui, as pessoas que têm o sininho notificado, elas sempre são notificadas. E elas sempre estão ouvindo aqui, sempre estão gostando da palavra e principalmente do Espírito, da busca do Espírito Santo. Então quem ativa o lembrete vai com certeza ser notificada disso. Então vem ativar para você receber esse Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento. E venha ter a direção apenas dele, não de outras coisas. Seja primeiramente fiel a ele. Você pode ser fiel à sua família, a outras coisas, a pessoas. Mas primeiramente seja fiel a ele, tá bom? Deus abençoe a vida de todo mundo em nome do Senhor Jesus. E até a próxima meditação. Bom dia, tchau.